A grande questão, e essa é uma construção que eu ouço falar sistemática, que está no livro didático, que já ficou vitoriosa, de que a luta armada levou à democracia. Isso é uma falácia. Olha só, você não pode começar a julgar 64 a partir de 31 de março de 64. Tem que pegar antes, como o Brasil vivia. Eram as mulheres nas ruas fazendo passeatas, a Igreja Católica, todo o Brasil pregando e orando e pedindo para Deus para que os militares assumissem. Era toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora, que era o jornal Chapa Branca do João Goulart naquele momento, eram os empresários e os ruralistas. Quem assumiu dia 1º de abril de 64 a presidente da República, já que houve um golpe em 31 de março? Vamos falar Castelo Branco, está errado. Quem assumiu, quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Por quê? Todo mundo queria sair do João Goulart, que nós estávamos numa situação de sermos comunizados. Você pode ver, em 63 o Brizola e Marighella pregavam abertamente fechamento do Congresso e uma nova Assembleia Nacional Constituinte, composta por quem, Heródoto? Camponeses, operários e sargentos. É sempre assim, começa com o povo. E este pessoal era bancado e era financiado por países que nunca admitiram liberdade em seu solo, como por exemplo Cuba. E o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, caçou João Goulart. E esse mesmo Congresso, dia 9 de abril de 64, elegeu Castelo Branco. E olha só, e o Castelo Branco assumiu dia 15 de abril de 64. Nesse intervalo, foi o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que foi o presidente. Então vamos começar falando a verdade, que nós podemos discutir o que foi o período militar. Qualquer governo tem coisa errada. Até a nossa família tem, por que não vai ter um período de 20 anos? Agora, que época maravilhosa, você podia ir para a rua com segurança, a tua família era respeitada, o policial era policial. A imprensa fala tanto, critica tanto a questão de ditadura, né? O editorial do Roberto Marinho, na capa do Globo, de 7 de outubro de 84, começa o seguinte: participamos da Revolução de março de 64, imbuídos, né, no espírito de preservação das instituições democráticas, num país que estava tomado pela corrupção, pela greve, pela desordem. Começa por aí. Mas muitas pessoas sumiram, desapareceram, foram torturadas, foram mortas. Sim. Sim. Vamos lá? Quer começar por onde? Em 66 começou a luta armada no Brasil. Bomba no aeroporto de Guararapes. Ação popular. Várias pessoas conhecidas, jovem, pertencia a isso daí. Começou lá. Por exemplo, onde eles treinavam? Treinavam em Cuba. A dinheiro vinha da onde para a luta armada? Da Coreia do Norte. Fidel Castro estava preocupado com a democracia no nosso país? Essa história de sumir, eles vinham para a luta armada. Não tinha a lei da vadiagem no Brasil, tá ok? Qualquer pessoa detida tinha que ter o documento. Se não tivesse, ia para a delegacia. E eles sequestravam, assaltavam bancos, botavam bombas por aí, te conto vários episódios. E em combate morriam com documento falso. Eram enterrados como indigentes, desapareceram. Quantos eles justiçaram, em especial no Araguaia, e botaram na nossa conta? Quantos? E outra, foram 400 que morreram, desapareceram? Nós temos 60 mil mortes por ano no Brasil atualmente. A maioria jovens, pessoas inocentes, com a leniência. Mas o senhor aprecia o momento atual de democracia, de liberdade, de poder votar e escolher do Brasil? A imprensa é livre, atualmente. Pessoas anistiadas que mataram muitos colegas nossos, muitos brasileiros, não só militares, o Gabeira matou alguém? Não, o Gabeira, que maravilha, gostei do Gabeira. Ele fala abertamente, o Gabeira, que o que eles queriam implantar em 64 não era democracia, era a ditadura do proletariado, onde nós teríamos rios de sangue no nosso país. Até o livro negro do terrorismo, né, onde Roberto Campos fez uma matéria em 98 na Folha de São Paulo, ele conclui no final: antes anos de chumbo, 1000 vezes anos de chumbo, do que rios de sangue. A tortura, eles treinaram em Cuba, o pessoal da esquerda. Antes de 64, o PCdoB já mandava a gente para a Academia Militar de Pequim, para treinar o quê lá? Para aprender o quê lá? Deputado, o governo militar torturou? Sim, torturou. Sim, e aí? Sim, e daí? O senhor concorda com essa tortura? A tortura é uma arma de guerra. Como eles nos torturaram? Então vocês são muito parecidos, é isso, deputado? Olha, eles provocaram. Nós não fomos no Vale do Ribeiro em primeiro lugar. Nós não fomos no Paraguai em primeiro lugar. Quando você tem que entender uma coisa. Você vê, por exemplo, militares norte-americanos urinando em cima de gente, fazendo certos abusos. Uma autoridade ali, naquele momento, sequer repreendeu, fala que vai denunciar o soldado, ele pode até morrer. Então, guerra é guerra. Guerra é guerra, tá certo? E eles entraram na guerra.
Eles perderam, graças a Deus, eles perderam em 64 e depois foram para a luta armada, financiado, repito, por países que nunca admitiram liberdade em seu solo. E graças a Deus, nós conseguimos ganhar essa guerra. Ninguém discutia nada. Quer dizer, se a gente estiver discutindo com esse teor de liberdade que estamos discutindo agora, nós sairíamos daqui direto para a cadeia para ser torturados, talvez. Espera aí. Então, o que esses caras queriam impor no Brasil? Queriam impor uma ditadura em nosso país. E vocês nós vivíamos na época da Guerra Fria. Vocês colocaram outro, deputado. Olha só, no Brasil aqui todo mundo tinha liberdade, quem quisesse sair do Brasil saía. Tá ok? Tinha muita gente teve que sair do país obrigada. Né? Lógico, quantos cientistas, quantos intelectuais que o Brasil deixou de conviver? Não, da grande maioria que saiu daqui foram poucos. Saíram daqui, foram porque cometeram crime de sangue. Eles treinavam o que em Cuba, na Albânia, na Coreia? Foram fazer o curso do que lá fora? Você vê uma coisa, a Dilma Rousseff fala muito do Beto, o amigo dela. Ô, Beto, não está aqui, etc. A história é longa, tá ok? Por exemplo, temos foto, a imprensa publicou, de Beto em 62, em Cuba, curtindo férias. Agora, deputado, quem curtia férias em Cuba em 62, se não fosse simpático ao regime? Explica mais uma coisa que está... O know-how da tortura brasileira é brasileiro ou é americano? Não, cubana. Cubana. É chinesa. Mas não vieram americanos aqui. Olha só. O senhor... Olha só. Não é palavrão que eu falar aqui, não, pelo amor de Deus. Tá? Entre as técnicas cubanas, tem a merdaca, ou seja, afundar preso em merda. Tá ok? Isso sempre se praticou em Cuba. Sempre. Em 82 foram os 200 últimos fuzilamentos em massa em Cuba. E esse pessoal que é a verdade é o pessoal que admira Fidel Castro. O Lula há pouco tempo falou que Fidel Castro é um exemplo, modelo superior de conduta ética. Ele falou que na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. O senhor só defende, o senhor sempre usa o erro do outro, defende o outro para criticar o seu. Guerra é guerra. Se nós fôssemos complacentes, como a Colômbia foi com seus guerrilheiros, teríamos hoje no coração do Brasil uma FARC, como a Colômbia tem lá. Então é guerra. Você não tem como... Eu fico chateado muitas vezes quando eu vejo aí armas, por exemplo, o policial militar achando que o policial militar não pode ir desarmado para casa, que a arma dele tem que ser não letal, etc. E o vagabundo está com fuzil. Primeiro, nós tínhamos uma tradição no Brasil de golpe militar. Era uma espécie de carta na manga. Você estava fazendo política, quando você perdia uma eleição, você sacava a carta na manga, que era o golpe militar. Veja, rapidamente, nós tivemos 1922, revolta do Forte Copacabana. 1924, a rebelião tenentista aqui em São Paulo. Em seguida, Coluna Prestes. Depois, 1930. Depois, 1932, aqui em São Paulo. 1935, rebelião de Novembro Comunista. Depois tivemos 1937, o golpe do Estado Novo, em novembro. Maio de 38, o assalto integralista ao Palácio Guanabara, queda do Getúlio em 45. Depois, a crise de agosto de 54. E em 55, no mês de novembro, tivemos 3 presidentes da República e 2 golpes. Né? Na gestão JK, no quinquênio, 2 golpes de tentativa fracassada e 2 golpes, e em 61, a crise da renúncia de Jânio Quadros, e que quase teve um golpe de Estado. Durante cerca de 2 semanas vivemos uma espécie de pré-guerra civil. Então nós tínhamos uma longa tradição de golpe militar no Brasil. Na verdade, a cultura democrática inexistia no Brasil. A cultura democrática é algo muito recente. Né? Aí quando vem 64, as várias alternativas que se construíram políticas em 64, a maior parte delas apostava no golpe. Você tinha vários golpes de direita, não era um só. O golpe do Olímpio Mourão Filho era um, do Castelo, originalmente, era outro. E havia setores civis à direita que tinham vários golpes. E tinha os golpes à esquerda, eram vários. O Leonel Brizola, por exemplo, que não podia ser candidato na eleição de 65, porque ele era cunhado do presidente e a Constituição proibia. Daí que havia o slogan: cunhado não é parente, o que é até verdade. Brizola para presidente e tal. Ele, que através do Grupo dos 11, ele estava fracionando o PTB, uma ala esquerda, e ia criar um novo partido em abril. Antes teve o golpe e tal. Mas quem está criando partido não está apostando no golpe. Não, criando grupo, mas um partido revolucionário, por forte influência cubana, com base nos soldados, cabos, marinheiros e sargentos das Forças Armadas, e com o intuito golpista tal. E aí a influência nefasta, a Revolução Cubana fez um mal danado à América Latina, ao Brasil em particular, que era desprezar a política e apostar na solução armada, e solução armada não há política. Então você tinha o Brizola, tinha o Jango com sua proposta de golpe, tentou várias vezes, né? Inclusive impondo o Estado, tentando impor o Estado de sítio em 63. Não conseguiu, teve de retirar a medida. Depois tinha sua proposta de golpe. Tinha a Ligas Camponesas e o Movimento Revolucionário de Tiradentes, que era seu braço armado, que em 62 foram descobertos, a imprensa toda noticiou, 7 campos de treinamento guerrilheiro
do Julião com dinheiro cubano. E sabe-se que é dinheiro cubano porque caiu um avião, foi aberta a mala diplomática e lá tinha as provas dessa ligação. O PCdoB manda, em março de 64, o primeiro grupo guerrilheiro treinar na China, né? O PCB também apostava no golpe, na velha tradição de 1935. Isso só para falar, eu citei mais de 10, entre direita e esquerda, aqueles que naquela conjuntura apostavam numa solução de força tal. Por isso que a democracia ela era golpeada à direita e golpeada à esquerda. Claro que haviam aqueles, muito poucos, e que não conseguiram buscar uma saída negociada. Um deles, um célebre deputado federal do PTB, Francisco Santiago Dantas, que buscava uma solução reformista e articulada. Mas ele estava muito doente e acabou falecendo em agosto mesmo de 64. Então nós temos uma conjuntura em que levar ao golpe era a tradição. E 64 imaginava-se, quando você vai à conjuntura, que era uma intervenção cirúrgica de curta duração. Ou seja, você tira o presidente, assume o presidente da Câmara dos Deputados, que era o sucessor legal, o Ranieri Mazzilli, ele governa até a eleição feita pelo Congresso em seguida, 10 dias depois, do Marechal Castelo Branco, que no discurso de posse foi muito claro. Disse, o meu mandato termina a 31 de janeiro de 66, que era quando, o mandato era de 5 anos, quando começou o mandato do Jânio, 31 de janeiro de 61, 31 de janeiro de 66, e garantiu as eleições de outubro de 65. Então, quando o JK, senador por Goiás, que era o grande candidato de 65, apoia e vota no Castelo, vota com essa promessa. Quando o Lacerda apoia, nós teríamos 65, uma das melhores, provavelmente a melhor eleição da história do Brasil, que era a Lacerda do lado de cá, a JK do lado de cá, e os dois excelentes administradores. É bom lembrar que a Revolução Urbana recente do Rio de Janeiro foi feita pelo então governador da Guanabara, não havia, a Guanabara, o Rio de Janeiro era no estado, Carlos Lacerda, e o quinquênio juscelinista que mudou a história do Brasil recente. Vila, o senhor acha que isso tudo vai ficar mais claro agora com a chamada Comissão da Verdade? Em que a população brasileira, o país, vai poder olhar agora dos olhos da história, que é uma coisa do passado, para saber exatamente o que aconteceu durante esse período? Heraldo, você compra um livro, vai a um cinema, de acordo com o título do livro, né? O do cinema. Está chamando a atenção. Comissão da Verdade, nome bonito, né? Primeiro, o PT quer a verdade. Por que não começa com a verdade do Celso Daniel? Sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel. A Comissão da Verdade, os 7, todos os 7, são indicados pela atual presidente Dilma Rousseff, parte ativa do movimento. Por que a Dilma Rousseff não começa falando da participação dela na VPR, no carro-bomba que matou Mário Cosel Filho aqui em São Paulo? Ou então no roubo do cofre da Ademar? Só para concluir aqui, houve uma comoção nacional quando o embaixador Sérgio Vieira de Mello morreu vitimado por um carro-bomba em Bagdá. Agora, o Mário Cosel Filho recruta da VPR da Dilma Rousseff, não tem que passar. Mas a memória, por que não tem ninguém nosso lá, Heródoto? Porque eles têm medo da verdade. E outra coisa, a comissão, Heródoto, tem 4 tipos de crimes. Se essa comissão for mais equilibrada, o senhor concorda? Concordo e colaboro com gente nossa para participar dela. O Coronel Lício participa. O que é gente nossa? Nós não somos todos brasileiros? Militares que participaram. Então, por exemplo, o Coronel Brilhante... Ele tem um livro... Pois é, o senhor acha que... Tenho certeza que ele participa e equilibrar assim. Agora, só quero participar, Heródoto, quero apurar 4 tipos de crime, né? Mortes, tortura, desaparecimento forçado, ocultação de cadáveres. Não quero apurar. Carro-bomba, bomba no aeroporto de Guararapes, execução do Roberto Mendes Júnior. Eles não querem apurar nada disso. Que esta ideia de golpes à esquerda e à direita difere do restante da historiografia. Quer dizer, e no que você se baseia para dizer que o Brizola pretendia... Existem documentos, enfim, que o Brizola pretendia criar um partido que você chamou de revolucionário. Que ele ia construir o partido, basta consultar o jornal Panfleto, que era o jornal brizolista tal. Por outro lado, Flávio Tavares, por exemplo, que era um brizolista, correspondente em Brasília de última hora, excelente correspondente, por sinal, nas suas memórias do esquecimento, você tem essas informações que depois o Brizola, quando vai ao Uruguai exilado, vai montar uma tentativa, um movimento revolucionário nacionalista, que tinha uma sigla pavorosa, Morena, não dá para fazer revolução com essa sigla. Então, você tem essas informações de depoimentos de época, de informações das relações forte que havia na base das Forças Armadas, que os maiores atingidos pela repressão não é a classe média que hoje se locupletou, inclusive o Querário, são soldados, cabos, marinheiros, sargentos, e esses nunca receberam indenização nenhuma, e foram milhares, quase 3 mil, que saíram das Forças Armadas tal. Então,
quando eu estou desenhando essa outra leitura... Justamente no ato 1. Aí, peraí um pouquinho. Isso, começa por ali. Então, isso é verdade. Agora, por que você diz que, a despeito de, em 6 meses, 4.500 pessoas, entre as quais 3.000 soldados, marinheiros, etc., terem sido eliminadas da vida pública pelo ato institucional, por que você diz que isso não é ditadura? Que a ditadura só começou em 68, isso era 13 de dezembro. Isso é a tradição brasileira. Quando vem o golpe republicano em 15 de novembro de 89, a República faz medidas extremamente arbitrárias, bane pessoas. O banimento é a invenção da República, no Império nunca existiu. Você tem vários decretos, basta pegar a coleção de leis da República, vários banidos. Visconde Ouro Preto, por exemplo, Afonso Celso de Assis Figueiredo, é banido. E é tão absurdo a ditadura republicana de Deodoro da Fonseca, que determina onde ele deve morar. O banido mora onde ele quiser e tal, né? Mas isso são criações do regime. Então, esse banimento, repressão, o governo Floriano, quantos não foram exilados? Inúmeros. E quantos não foram assassinados? E esses governos a gente não chama de ditaduras, não chama, então? Não. Normalmente é chamado período militar, República da Espada. A nome eu quero, mas ninguém fala em ditadura. O Vargas é chamado, a visão que nós temos do período 30 a 45 é um período de grandes reformas econômicas. A ditadura varguista matou mais que a ditadura militar. Mas ninguém recusa o título de ditadura ao primeiro período do... Não, só falam ditadura de Estado 37. Novo. Mas você tem ditadura antes, de 30 a 33. Né? Inclusive, os apoiadores do regime, do Clube 3 de Outubro, em 30, falam o nosso governo ditatorial. Então, nós tínhamos uma tradição de ditadura. A ditadura era bem vista no Brasil, porque a nossa ditadura não tem nada a ver com a Argentina. Quem fala isso não conhece história, não conhece a América Latina. Primeiro, nós não temos relação com a Argentina, Uruguai, Chile, e alguns são nazifascistas. Aqui é positivismo. Que, primeiro, compara o Brasil à Argentina, a ditadura argentina. Tem de ser preso, chamar o PROCON, preso no sentido histórico, não preso. Tem de chamar o PROCON porque não conhece nada de história. Não há nenhuma relação entre o regime brasileiro e o regime argentino. Lá desestatizou, aqui estatizou. Lá acabou com o ensino público do 3º grau, aqui expandiu a universidade pública de 3º grau, aqui modernizou a economia, ampliou, diversificou a economia. Lá a economia, a indústria foi duramente, quase que destruída, a indústria argentina. Então, se você for comparar, as bases ideológicas da ditadura brasileira eram uma e da Argentina, por exemplo, eram outras. A grande questão, e essa é uma construção que eu ouço falar sistemática, que está no livro didático, e já ficou vitoriosa, de que a luta armada levou à democracia. Isso é uma falácia. E eu faço questão, porque eu escrevi vários artigos, isso está no meu livro também, porque nenhum grupo de luta armada defendia a democracia. Não há uma vez a palavra democracia. Se você pegar o livro Imagens da Revolução, do Daniel Arão e do Jair Ferreira de Sá, lá tem quase todos os documentos, você procura, você não acha um que tenha a palavra democracia. Nenhum documento. Todos queriam ditadura proletariada. A divergência seria cubana, algumas vezes de viés soviético, parte desses grupos não tinham muita proximidade com a União Soviética, ou chinesa, se nós veríamos então o Brasil com os olhos puxados. Essa era a divergência tal. Democracia nenhum. E todos, a ação que eles tiveram aumentou a repressão. Estimularam as ações dos porões e tal. A construção, a luta pela democracia não foi feita por esses que se dizem vencedores. Esses são os derrotados. Os vencedores foram os parlamentares do MDB, que ninguém fala. A luta heróica de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. E eu no meu livro resgato 2 só. Lisanas Maciel, que foi um brilhante deputado federal pelo Rio de Janeiro, e a figura de Paulo Brossard. A coragem desses. Citei 2 como exemplo, que nós tínhamos muitos tal. Quantos não foram? Eu queria alguém ter coragem, em 1970, no interior aqui de São Paulo, abrir um diretório do MDB. O padre na missa ia falar, não se misture com aquele homem perigoso que abriu o diretório do MDB e tal. Então, esse é o MDB, o papel da Igreja Católica fundamental, e no caso de São Paulo, a figura épica de Dom Paulo Evaristo Arnes, do movimento estudantil, do movimento sindical, dos intelectuais, jornalistas, artistas, da dona Terezinha Zerbini, que abriu aqui o movimento feminino pela anistia. Todos esses estavam falando em quê? Democracia, respeito ao voto. Os grupos de luta armada desprezaram. Eu faço questão, no meu livro cito, leiam, entram no Google, Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, leiam. Aquilo é democracia, aquilo é barbárie, aquilo é barbárie pura, é ensinar como matar as pessoas. Né? Agora, significa que devia ser reprimido o autor Carlos Marighella da forma como morreu aqui na Alemanha da Casa Branca? Evidente que não. Evidente que não. Porque essa é a jogada. Ao você fazer a crítica à luta armada, esses que estão do lado de cá falam, quer dizer que você é a favor da tortura? Não. Os que veem o mundo assim, sem outros matizes, é que construíram essa versão falaciosa da história. Né? E eu insisto em mostrar que eles não defendiam a democracia. É uma farsa,
nenhuma ação. Ao contrário, quando teve a passeata dos 100 mil no Rio, no mesmo dia, aqui em São Paulo teve o atentado ao 2º Exército, onde morre um menino que estava lá prestando serviço militar, que podia ser eu, por exemplo, né, que tivesse, vamos dizer, prestando serviço militar, jogaram um carro-bomba. Ou o Orlando Lovec, que foi pegar um visto aqui no consulado americano, na época no Cônjuge Nacional, que era um jovem, queria aprender inglês nos Estados Unidos, está andando, explode uma bomba no consulado, ele perde a perna. Ele passou anos para receber uma indenização de um salário mínimo. E quem colocou a bomba recebe 4 salários mínimos de indenização. Né? Quem matou um menino aqui no 2º Exército recebe indenização. E são vistos hoje como heróis. Não, a luta democrática é que foi heróica. Agora, isso não significa, em momento algum, ter qualquer contemplação com torturador, né, com assassino, com gente que desapareceu. Em hipótese alguma. Esses têm de sofrer esse opróbrio da história. Temos de sempre lembrar essa barbárie aqui do DOPS em São Paulo, vou lembrar a figura do Fleury, o Sealing em Porto Alegre, Davi Razan, Minas Gerais. Quer dizer, nós temos de lembrar como exemplos do mal, né? A mal que nós nunca devemos voltar a ter e defender a democracia e as liberdades. Eu acho que essa é a nossa grande tarefa e não deixar que o resgate daqueles que lutaram em defesa da democracia seja apropriado por aqueles derrotados, que impulsionaram inclusive a ditadura, porque a cada ato terrorista, maior a repressão, maior a violência, maior a censura. Então, portanto, eu sei que eu remo, usando uma expressão leninista, eu remo contra a corrente, tendo essa outra leitura, porque é mais fácil fazer o discurso do óbvio, mas é o discurso falacioso e que, no fundo, reforça a tradição autoritária brasileira.